Abram suas Bíblias no livro de Ruth. Nós vamos ler o capítulo 1 do livro de Ruth. Então, o livro de Ruth diz assim: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí por 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Aquelión, quedándose allí la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde habían estado y con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada uno para la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Certamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí le respondió: Volveos, mis hijas, ¿para qué habitéis? ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo hijos en el vientre que me pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aun que dijese: Esperanza tengo, y esta noche tuviera con marido, y aún diese a la luz a hijos, ¿haberíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido en contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que viveres, viveré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta en ir con ella, no lo dijo más. Anduvieron pues ellas hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llamaréis Noemí, sino que llamarme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y yo me fui llena, pero Jehová
me ha vuelto con las manos, pero me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Assim volvió Noemí, y Ruth, la moabita su nuera, con ella. Volvió a los campos de Moabe, volvió de los campos de Moabe, e llegaron a Belém en comienzo de la siega de la cevada. Amém. Amém. Essa é uma história muito interessante. E o livro de Noemi diz aí no capítulo 1, no versículo 1, que em los dias de los jueces. Então, a primeira coisa que temos que entender são os dias de los jueces. Que eram esses dias? Os dias de los jueces eram os dias que se seguiram após a morte de Moisés e quando o povo entrou aí em la terra para possuir la terra. Então, não tinha um rei, tinham jueces que Deus levantava para que pudera juzgar al povo e dizer ao povo qual era o caminho que deveriam seguir. E nesse tempo de juízes, se você lê o livro de juízes, a vida de los israelitas, de la nación, del reino de Israel, era como se fuera uma montanha russa. Como se diz isso, montanha russa? Altos e baixos, altos e baixos. Por quê? Porque pecavam contra Deus, Deus lhe mandava juízo. Se arrependiam, Deus os bendecia. E assim iam, os altos e baixos. E uma característica do livro de los jueces é que aí no livro de jueces mesmo disse isso, que cada um hacía o que dava em seu coração. Hacía as coisas conforme sua cabeça. Esse era o tempo de los jueces. E nesse tempo, possivelmente, Israel estava desgarrada de Deus. Então, Deus mandou juízo e começou a haver uma grande hambre aí em Israel. E por esse motivo, um homem que vivia aí em Belém de Judá, resolveu sair para outra nação. Como talvez muitos de nós outros aqui vinemos para buscar uma oportunidade melhor, uma vida melhor. Aí saíram eles, porque não tinha pão sobre a terra, por el juízo do Senhor. Então foram, e a Bíblia diz que eles se foram de Israel para Moab. Moab era uma tribo de um dos descendentes de Lot, os moabitas. E era uma tribo que não era pueblo de Deus, porque haviam nascido de um pecado das hijas de Lot, porque quando Deus prendeu fogo aí em Sodoma e Gomorra, onde vivia Lot, as hijas e eles saíram e se foram, e as hijas disseram: que homem vai a casar-se com nós outros, se Deus manda fogo? Então, tiveram a ideia de ter filhos com seu próprio papá. E Moab era um desses filhos, que deu toda a origem a los moabitas. Então, eles se foram aí para o território de Moab. Ok? Se foram para o território de Moab. E aí chegaram aí, o nome do homem era Elimelec, sua mulher era Noemi. Noemi quer dizer dichosa, feliz. Então, se foram aí, estavam vivendo, aí de repente muere o papá, e eles tinham 2 filhos, Magilom e Quelion. E aí, então, depois que papá muere, eles decidem casar-se com mulheres de Moab, porque talvez não pensavam em volver atrás para Israel. Tinham deixado Israel e iam a viver aí. Mas decidiram casar-se e casam-se. O nome de uma era Orfa e de la outra era Ruth. Eram moabitas. Então, se passa um tempo e estão aí com Noemi e mueren os 2 homens. E em Israel havia um costume, uma lei, que se alguém era casado com um homem e ele não tinha filho com sua mulher e morria, então sua esposa tinha que casar-se com um irmão dele para suscitar descendência para seu marido.
Aí estava um problemaço, porque muito grande, porque Noemi não tinha mais filhos, e aí era vieja. Então, se ela toma a decisão de que vou me quedar aqui haciendo, vou volver para minha terra. Ela ouve que Deus volviu a bendecir a Israel e toma a decisão, vou volver para minha terra. E então, aí estão as duas, Orfa e Ruth, suas nueras. Então, as muchachas dizem, vamos nós outros contigo. Porque aí já estavam 10 anos com ela. Imagina. Já la conheciam bem. E Noemi, como disse seu nome, era dichosa, uma mulher alegre, pero aí morreu seu marido, depois morreram seus filhos, e ela toma um outro nome, que é que quando chegam aí, disse, Noemi está volvendo. Aí em Belém, ela disse, não me chame mais Noemi, me chama Mara. E sabe o que quer dizer Mara? Amargosa. E ela disse, eu estou amargada porque Deus puso a mão em mim e eu estou muito amargosa. Eu não sou mais Noemi, dichosa. Bueno, e nesse processo de venir, eles vão hasta uma altura e aí Noemi pensa, pero que vão nascer essas muchachas? Porque vão ir para Israel e aí há leis. E a lei é que tem que casar com alguém que seja meu filho. E eu não tenho mais. Então ela disse, mis hijas, vuelvan para atrás. Vuelvan a su pueblo y a sus dioses. Vuelvan para atrás, para su pueblo y sus dioses. E aí elas lloram e dizem, não, nós outros vamos com você. E aí caminham mais um tempo, não sei quanto tempo, pero caminham mais. E aí Noemi para de novo e faz outro desafio para elas. Faz outro reto para elas. Disse, ei, vuelvan para casa. Não há esperança para vocês em Israel. Porque a esperança seria mis hijos, pero não tenho mais hijos e já sou vieja. E se tuviera hijos, vocês teriam que esperá-los crescer para casar com... Isso não vai funcionar. Não está bem. Então, vuelvan. E Orfa, e lloraram as duas de novo, pero Orfa la besa e se vai para trás. Pero Noemi hace uma coisa muito rara. Ela se volve para ela e disse o que está escrito aí, que leemos. Mira, que o Senhor te conceda repouso, onde está? Vayam-se mis hijas, amargura, seguiram olhando. Então Noemi disse, mira para Ruth, porque Orfa se foi. E aí Noemi então se torna para Ruth e disse, vaya também, mira aí, Orfa está indo, siga-la. Vai para seus deuses e mira o que é que diz aí em versículo 16. Por favor, póngalo aí. Ruth, pero respondeu, não me pidas para que te deje e que me aparte de ti. Donde quiera que tu vayas, irei yo. Donde quiera que tu vivas, viveré. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Donde quiera que tu mueras, moriré yo. E aí que me sepultem, e que o Senhor me castigue aún mais, se acaso llego a deixar-te sola. Solo la muerte nos poderá separar. Uau! E aí, depois disso, então, já Noemi não hace mais reto com ela para que volva para trás e chega hasta Belém. E quando chegam em Belém, aí é la época, el tiempo de la cosecha de la cebada. Llega um bom tempo, tempo de cosechar. E então aí termina nossa história que quero meditar com vocês hoje. E o livro de Ruth tem basicamente duas partes. A primeira parte é como alguém entra no reino de Deus. E a segunda parte, que é o capítulo 1, que estamos lendo. E a segunda parte é como depois que você entra no reino de Deus, como é que você se dá bem no reino de Deus, como se ficas aí, como você consiga não solamente sobreviver, pero consiga crescer aí,
ser bendecida aí. São as duas partes do livro de Ruth. E essa primeira parte que estou meditando com vocês é muito importante, porque é a parte como se entra no reino de Deus. O reino de Deus naquele tempo era Israel. Era Israel, o povo de Deus. Era um povo político e Deus estava aí. Se você queria ser de Deus, você tinha que ir a Israel. E se era homem, tinha que circuncidar-se. Essa era a lei. Para pertencer ao povo de Deus e ao Deus del povo. Então, que é que nós outros vemos aí? É que essa coisa de entrar no reino de Deus é um tanto rara quando pensamos bem. ¿Por quê? Porque é como por la hambre, este homem, Elimeleque, salió de aí. Ele era del reino de Deus. E Noemí del reino de Deus, seus 2 hijos del reino de Deus. Então, quando eles saem aí de Israel, que era o reino de Deus, era como se o reino de Deus estivesse se alargando, como se diz isso, estivesse se expandindo. E o reino de Deus se expandiu hasta Moab, que foi onde foram viver. E se você é um cidadão, uma cidadã do reino de Deus, para onde você vai, você leva o reino de Deus. É como se você está indo e é como se o reino de Deus estivesse expandindo-se. E é assim que o reino de Deus se expandiu e chegou hasta você. Amém? Então, um dia, alguém que conhecia Jesus chegou ao contato com você e aí chegou o reino de Deus. E aí você ouviu de Deus e aí então você teve uma oportunidade para uma decisão que todo começou por um relacionamento de amistade. Muitas vezes, a primeira coisa, esse é o primeiro relacionamento que temos de amistade. Então, começou por amistade e aí então você começou a conhecer esse Deus. Pero todavía não é o Deus de tu nação. O Deus de tu nação era um outro. O Deus de Brasil é um outro. O Deus aí de México é um outro. De onde seja, é um outro. Não é o Deus de Israel. Então, o reino de Deus se expandiu e chegou hasta você. E te agarrou. E te puso para dentro del reino. Porque quando você entra em contato e começa a viver com alguém que é del reino de Deus, você começa a viver no reino de Deus. É como se você estivesse rodeado del reino de Deus. E assim foi com as duas, com Orfa e com Ruth. Então, o reino de Deus se expandiu. E não se expandiu solamente por la hambre, porque Deus é um Deus soberano, quando Ele tem planos para uno. Ele hace que seu reino se expanda e vai aí, hasta onde você está. Por exemplo, aqui temos as muchachas. O reino de Deus um dia se expandiu para Brittany e para você. Não conheciam a Deus, estavam aí, viviam aí nos departamentos, hasta hoje me acordo, pero por uma razão, o reino de Deus se expandiu e foi hasta ustedes. Então, vocês começaram a ter contato com o reino de Deus. Começaram a huir do reino de Deus. E começaram a conviver com o povo de Deus. E aí, então, essa é a primeira chance e é a maneira com que Deus hace para poner a nós outros dentro de seu reino. Não somos nós outros que escorremos entrar no reino. O Juan capítulo 15 disse: não foste vós outros que me escorriste a mim. Eu escorri a vós outros. Então, aí vocês dois não escorreram Deus. Deus las escorreu. Sim, Samantha? Você é uma escorrida de Deus. E o reino chegou aí. Agora, mira bem. Quando somos escorridos, venimos para onde está o reino de Deus, pero aí há outro movimento. O primeiro movimento do reino de Deus é se expandir para chegar aonde você está.
porque você não pode ir onde está o reino de Deus. Bíblicamente não. É o reino de Deus que vai a você e te acorre. Então, o primeiro movimento é esse, o reino de Deus expandindo-se e acorrendo. Pero depois ocorre outro movimento. É que o reino de Deus vai a regressar de onde saiu. E essa aí, quando se expandiu o reino de Deus e que te puso aí dentro, aí está tu chance de entrar no reino ou não entrar no reino. Porque por coisas que não explicamos e não sabemos, pero Deus como soberano lo hace e lo sabe e permite que as coisas ocorram, começam a passar coisas. Por exemplo, neste caso, muere o marido. Ok, pero aí aún Noemi tinha 2 filhos, homens, porque naquele tempo, na sociedade, uma viúva, se não tinha filhos, era uma coisa terrível. Então, pero ela tinha 2 filhos para sostenerla e sostener as muchachas. Pero de repente mueren os 2 filhos. Que é que está passando aí agora? É que o reino de Deus que tinha se expandido hasta Moabe e agarrado a Orfa e a Ruth para dentro do reino, agora está se retraindo. Está volvendo. E é nesse processo que você ou vai para dentro do reino de Deus ou se queda fora. E muito interessante isso é que o que Noemi hizo com suas nueras foi exatamente o que Jesus hizo com seus discípulos. Jesus estava aí ensinando aos discípulos e de repente ele disse que tinha que comer su corpo, beber de sua sangre, e os judíos, jamais bebiam sangue, comer carne humana, que passa? E começaram a ir-se, e se foram todos, só se quedaram os discípulos, e aí Jesus mira para eles e lhes pergunta, querem ir-se também? É o desafio, é a prova que você tem que passar e que vai determinar se você vai ser um cidadão do reino ou não. Muita gente, o reino de Deus aqui nessa igreja mesmo, na nossa comunidade hispana, eu conosco que muita gente que o reino de Deus se expandiu e foi allá e los trajo. Pero quando chegou a hora de decisão, saíram fora. Volveram para trás, como órfã. Volveram para trás. Estão entendendo como é que o reino de Deus trabalha? Ele trabalha assim, primeiro se expande, pero depois vai a regressar. E se você regressa, quando ele regressa, então você se torna cidadão, o cidadão do reino de Deus. Pero se você se queda fora, se queda sem nada. E o desafio é esse. Quando o reino retrocede, o desafio é esse. Vuelve para tus parientes, para tu pueblo. Vuelve para tus dioses. Não foi isso que Noemi dijo a las muchachas? Foi exatamente isso. Vuelven para tu país, porque vocês estão querendo ir para um país que há leis muito diferentes. Os costumes não têm nada a ver com os costumes de Moab. As coisas são hechas de outra maneira. Então, você vai chegar a um lugar muito raro aí, e você vai ter que adaptar-se a isso. Então, vuelva a tu pueblo, tus dioses. Vuelva aí a los esportes favoritos de tu país. Vuelva para tu país e aí você se queda confortável. E aí é tu decisão. O reino chega hasta você por uma decisão de Deus. Pero você entra no reino de Deus por uma decisão tua. Você não vai por uma casualidade. E para que não ocorra casualidade, Deus hace que haja aí um desafio,
reto para com você. Morreu tu marido. Eu não tenho outros para casar. E a lei aí em Israel é que você só pode casar com um homem. E aí Orfa, ouvindo todo isso, se foi. Pero Ruth hizo uma decisão muito diferente. Muito diferente. E a decisão de Ruth foi tão radical, que é mais ou menos assim. É como se, quando o reino de Deus se expande, aqui há uma puente, e o reino de Deus, as pessoas que são do reino de Deus, passam por esta puente e vão aí. E aí, quando o reino de Deus se retrai, as pessoas voltam e vão volvendo. E a decisão que um toma é mais ou menos assim: vou destruir a puente de retorno. Não vou deixar nada que me haga retornar para mi passado, para mi pueblo anterior, para mi vida anterior. Não vou deixar nada que pueda hacerme retornar. Então, mira, Orfa não destruiu a puente. Havia uma maneira de volver. E a puente é a decisão que você toma em relação ao reino de Deus. E não pense que eu estou pensando que é uma decisão fácil. Não é fácil. Porque quando você entra no reino de Deus, você não sabe nada como é aí, no reino de Deus. Você sabe viver como vivia antes. Os costumes de antes. A cultura de antes. E agora, quando viene para o reino de Deus, você vai entrar em outra cultura, em outros costumes, que você não conhece, que não sabe, que vai ter que pagar um preço. E o preço é alto, o preço é deixar tu família, porque essas muchachas, claro, tinham famílias aí, papá, mamá, irmãos, irmãs, primos, sim? Su país. Então, a decisão exige uma renúncia. Então, se a pessoa, na hora que o reino de Deus vai retrair-se para volver, ela não hace a renúncia, não entra no reino. E se você está aqui, e se você já é cidadana do reino, você já lo hizo. Pero pode ser que você esteja aqui e aún todavia não destruiu sua puente. Aún seguindo para o passado, para o antigo estilo de vida. Sabe uma puente muito dura de destruir? Chama-se cultura. Quando não conhecia Jesus, você estava dentro de uma cultura. A cultura chamada cultura do mundo. Que hace as coisas de qualquer maneira. Que não hace as coisas sem responsabilidade. E aí você entra para o reino de Deus. E aí, então, você tem que caminhar em acordo com a cultura do reino. Você não pode viver mais em mentira. Você não pode viver mais fazendo coisas que hacía antes. Todo cambia. E isso é um preço que você tem que pagar. E Deus, mira isso. Quero dizer-te isso. Deus é tão diferente de Satanás, do diabo. E sabe qual é a diferença? É que o diabo vê você fazendo alguma coisa que mais ou menos se entrega a ele e ele, pum, lo agarra. Nem necessita você entregar-se, ele vem e te agarra a força. Pero Deus é o oposto disso. Deus não aceita que você lo siga sem ter claridade de lo que está fazendo. Essa é a grande diferença entre Deus e o diabo. Porque Deus quer que você seja responsável. É tua responsabilidade. Deus não se toma por ai, meu Deus, ok, vem para cá. Você dijo, meu Deus. Não, a Bíblia diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entra no reino. Mira a diferença. É grande a diferença.
Então, é por isso que você não pode sair do reino do mundo, entrar no reino de Deus e seguir com os mesmos costumes, haciendo as coisas como se hacía, como os que não conhecem a Deus hacen, haciendo coisas ilegales, haciendo coisas incompatíveis com o caráter de Deus. Não é possível, porque se viene para cá e sigue haciendo, está enganado. Você jamais entrou no reino. Porque quem entra no reino, não há como entrar no reino sem ser transformado. Entrada no reino de Deus significa transformação. Não significa venir à igreja. Não significa cantar para Jesus. Não significa fazer oração. Não significa nada disso. Significa Jesus tornar-se tu Senhor, tu dueño. E sabe qual é a diferença? É que muita gente quer Jesus como seu Salvador. E é bueno ter um Salvador. Oh, estou em apreto. Jesus, salva-me. Que delicioso, que bueno é ter um Salvador. Pero sabe de uma coisa? Jesus só vai ser Salvador de las personas de quien Ele é Senhor. Se Ele não for Senhor, Ele não é Salvador. Entenderam a diferença? Então, não pode venir para o reino de Deus e seguir com os costumes de Moab. As leis são outras, os costumes são outros, todo é outro. E à medida que você começa a experimentar as coisas de Deus, então você começa a ver que o reino de Deus é muito melhor. É tão tremendo, é tão tremendo. E eu espero que o pastor Denis predique a segunda parte dessa predicação, que é como você vive no reino de Deus e como é o reino de Deus aonde você entra, que é do capítulo 2 para frente. Que é o que Deus quer fazer com você quando você vem. Pero, ¿sabes quê? Muitas vezes queremos ter doble identidade. Identidade de Moabita e identidade de pueblo de Deus. Não é possível. Não é possível ter duas identidades ao mesmo tempo. Pero está assim de gente intentando isso ou vivendo isso. Porque não compreende, porque não entende a coisa. Há gente, por exemplo, estava falando com alguém ayer e a pessoa me disse: pues toda religião é boa. Essa é uma coisa de Moab. E eu disse: não, só há uma religião que é boa. Ele disse: só há a tua. E apontou o dedo para mim. Eu disse: não, é a religião em la qual a religião é uma persona, a persona de Jesus. Ele é a única religião verdadeira. A única religião verdadeira não é um monte de conceitos que você tem na cabeça, mas é uma persona que se hizo carne, que vino para pagar o preço de nosso pecado, para que pudermos tornar-nos cidadãos do reino, de seu reino. Só há uma religião, porque a palavra religião é uma palavra de origem latina, de latim, que é composta de duas coisas: a primeira parte, e ligare, que é religar. Só há uma persona que te religa a Deus, que é Jesus. E sabe por que ele te religa a Deus? Porque ele era Deus, deixou sua característica de Deus aí, seu poder, toda essa coisa. Não deixou de ser Deus, pero se tornou homem. E agora, então, ele com sua mano de homem, pode tocar no homem. Se não for homem, não podia tocar no homem. E com sua mano de Deus, ele toca em Deus. E ele hace a religação. Ele te liga a Deus. Ele te conecta a Deus. Então, aí temos essa luta. Então, Orfa, mira que a coisa é
la cosa es muy interesante, porque si se mira para las dos, aí la primera vez que Noemí disse, váyanse mis hijas, váyanse, la primera vez que disse isso, ¿dónde está? Versículo, salieron, ok, versículo 8. Pero Noemí les dijo a sus dos nueras, es mejor que regresen a la casa de su madre y que el Señor te las trate. Yo las bendigo, que las trate con misericordia, tal y como ustedes nos trataron a mí, mi esposo y mis hijos. Y que el Señor te conceda hallar un reposo, un descanso, cada una en la casa de su propio marido. Van a tener maridos moabitas. Luego las despedió con un beso. Por ellas se pusieron a llorar en voz alta. Lloraron. Entonces usted mira para Ruth y usted mira para Orfa, las dos parecen la misma cosa. Están llorando. Están llorando. Pero Orfa, el lloro de órfão, não era uma coisa que estava com suas raízes em seu coração. Não. Era uma coisa passageira. Porque elas vão andando, e Noemí, mais uma vez, hace o reto. Hey, mis hijas, volvam, regressem, váyanse, hijas minhas. E aí, disse que Orfa, então, lhe dá um beijo e se vai. As lágrimas que Orfa estava chorando eram lágrimas de crocodilo, por assim dizer. Não eram verdadeiras, eram falsas, porque logo que foi testada, quando viu um texto, ele volviu, com suas lágrimas e todo, volviu para trás. Há gente que llora, ai meu Jesus, te brincando, e llora, lágrimas de crocodilo. Porque depois se volve para trás. Depois nega a Jesus, se vai para trás. Não quer pagar um preço. E não quer pagar um preço do desconhecido, não quer pagar um preço da obediência que tem que ter. Não quer pagar um preço de ter uma autoridade espiritual sobre si, porque nesse caso, Noemí era a autoridade espiritual sobre elas. E uma disse, ¿sabes quê? Me vou. Pero outra disse, não puedo. Não puedo irme. E mira o que disse. Mira aí, está escrito aí. Então Noemí disse para Orfa, se vai. E versículo 15, entonces Noemí dijo, mira a tu cuñada, sigue su ejemplo. Gente, Jesus era assim, ele hacía um reto ao contrário. ¿Por que não vão? Usted também, mira, aqui tinha uma multitud, todos se fueron, não querem ir também? E aí os discípulos disseram, ¿para qué iremos nosotros? Solo tú tienes a palavra de vida eterna. E se quedaram com Jesus. E foi isso exatamente que Ruth lo hizo. Mira o que ela disse. Não me pidas para que te deje e me aparte de ti. Não me pidas. Sabe o que quer dizer? Não aceito tu pedido, porque tenho minha decisão. Não aceito tu pedido, porque já tenho minha decisão. E que é minha decisão? E mira como ela está tão consciente, ela está sabendo tão claramente o que vai fazer. Ela não está com sua mente confusa, não está confundida em sua mente. Mira, ela disse, donde quiera que tu vayas, irei eu. Noemí, eu não sei onde está indo. Não conosco este povo de Israel, não sei como são, não sei como tratam os estrangeiros, não sei nada deles, pero donde usted for, eu irei. Em outras palavras, eu sou tu discípula. Donde vayas, eu me vou.
Há tantos que se hacen cristianos, se tornam cristianos, pero não se hacen discípulos. Jesus não está interessado em convertidos. Quando você, convirta-se a Jesus. Oh sim, eu aceito a Jesus. Vou entregar minha vida para Jesus. Isso não quer dizer muita coisa. Porque a pessoa que entrega sua vida para Jesus pode agarrá-la para trás. Eu hice isso antes que nasciera de novo mais que 10 vezes. Eu sei do que estou falando. Entrega tu vida para Jesus e aí vem as coisas que te gustam do mundo, se volve para trás. Toma sua vida e vai para trás. Então, Jesus não está interessado, ele não tem interesse em convertidos, porque se você se converte, você pode desconverter-se. Jesus está interessado em discípulos, porque discípulo, para ser um discípulo, para tornar-se discípulo, isso requer obediência, isso requer entendimento do que vai ser. Então, se ela disse, não me pidas, já tenho minha decisão. Donde quiera que vayas tu, eu irei. Donde queres que tu vivas, eu viverei. Se você vai para viver, porque você não deixou nada aí em tu país, então talvez vamos a ter que viver embaixo de la puente. Donde quer que vayas viver, eu vou a viver. Não interessa o sacrifício, não interessa o que seja. E aí vem uma coisa muito interessante. Deixa-me seguir e depois vou dizer uma coisa interessante. Viveré. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Sabe o que está haciendo? Está negando sua cidadania de moabita. Mira, hermanos, nesse país, eu sou cidadão americano e eu me hice cidadão americano. Já há muitos anos. Pero está para passar uma lei aqui que vou ter que dizer, eu tenho 2 cidadanias, uma brasileira, tenho um passaporte brasileiro e um passaporte americano. Estão tentando passar uma lei aqui que você tem que decidir que passaporte quer ter. Talvez vou ter que negar meu passaporte brasileiro. Sabe por quê? Porque meus filhos estão todos aqui e não vão volver. Será que vou volver solo? Meus netos estão aqui, não vou volver. Se eu tenho que fazer uma decisão, já está claro em minha mente que decisão vou fazer. Não porque este país seja melhor, eu me gusta mais de Brasil, falando nisso, pero aqui estão o que me interessa. Aqui estão meus filhos, meus netos. Meus negócios estão em Brasil. Pero isso não é o importante. Entenderam? Então, se mira, ela disse, donde queres que vivas, viverei. Donde tu pueblo será mi pueblo. Jesús, tu pueblo, el reino de Dios, tu pueblo es mi pueblo. ¿Sí? ¿Ya dijo eso para Jesús? No, Señor, yo soy cristiano, pero también soy mexicano. Entonces, voy a mantener la cultura mexicana, igualito a la cultura brasileira, não tem nada a ver com o reino de Deus. Tiene que negar esta cultura. Então, muitas vezes estamos assim, vou a viver a cultura do reino de Deus, porque sou hijo de Deus, pero não posso deixar de la cultura mexicana. ¿Sabe o que Jesus disse? Não se pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Ou você serve um e desagrada o outro, ou ao contrário. Você não pode ser cristiano sendo mexicano. De cultura, não estou falando de descendência, de nascer. Você pode nascer mexicana, mas se quer ser cristiano, cambia a cultura mexicana, porque ela não é de Deus, nem a brasileira. Não é de Deus. Assim como a cultura latina, a cultura brasileira tem as coisas. Por exemplo, chegam atrasados. Sabe uma coisa que me irrita muito de manhã na igreja brasileira? Começa às 11, 11h30, estão os irmãos ligando. Com cara de crente. Mentirosos, porque o culto estava marcado para começar às 11, chegaram às 11h30, que é estão nascendo? Mentindo. Mentindo.
empezó su culto con mentira. ¿Cree que Dios va a agradarse de eso? Glória a Deus, já me livrei disso. Chego antes. Prefiro chegar antes que depois. Então, mira. Então, ela disse, tu Deus será meu Deus. Mira a declaração. Essa era uma declaração de quem destruiu a puente. Não há mais como volver atrás. Muitos cristianos deixam puentes para viver atrás, para volver atrás. Muitos. E então estão enganados pensando que são cidadãos do reino, mas não são. Não são. Quem não destrói as puentes não é cidadão, porque sempre tem uma possibilidade de volver a su Moab. Amém? E disse mais: donde mueras, morirei eu. Talvez o papai já teria no cemitério, como eu tenho aqui, Nice morreu aqui, minha esposa. Então, fomos aí para comprar, e ele disse, o homem da funerária disse, não querem dois, porque aí quando mueras, vai se quedar de lado. Ele disse, bueno, não estou interessado, porque não sei se vou morrer aqui, vou morrer em Índia, ou vou morrer, onde vou morrer? E onde eu moro, eu quero quedar-me. Não quero que gastem dinheiro comigo, traindo meu corpo, que já não tem mais nada a ver comigo, era o viejo de onde eu morrer. Já disse para meus filhos, já lhes escrevi com clareza, quero me quedar onde muera. E aí o homem disse, sim, porque eu disse não. Aí, alquilamos o lugar para fazer o culto, aí no cemitério, e aí hicimos um contrato. Esses são buenos os americanos. Nós outros, eu sou americano, somos buenos em fazer os contratos. Hicimos o contrato e o contrato dizia que todo isso era para nosso uso nesse tempo. E quando chegamos aí, querem saber o que? Tinha uma sala bem grande, mas tinha na outra mais pequena de lado, e tinha outro funeral aí. Aí eu me fui. Disse, mira, quebraram o contrato. Me dinheiro para trás. Porque se eu quebro o contrato, vocês iam fazer o mesmo. E ele disse, pero como vamos fazer isso? E aí o homem disse, pero tiene certeza que não querem mais uma terra aí? E essa territa, assim, um pequenito, de aqui hasta aqui, assim, mais ou menos, sabe quanto? 10.000. Ele disse, dá-me a escritura dessa outra terra, pero dá-me o documento. Então, se tem uma terra para mim aí. Não que eu queria, porque nem sei se vou usá-la. Pero mira, aonde morrer, morrerei eu. E mira o que disse mais, que me sepultem aí. E que o Senhor me castigue, aún mais, se acaso llego a deixar-te sola. Solo la muerte nos poderá separar. Ai, que decisão! Essa é uma decisão de um cristiano real, um cristiano verdadeiro. Entenderam? Solo la muerte, hasta que muera. Não vou volver atrás. Solo a morte me pode separar. E essa foi a decisão que eu e você e todos os que querem entrar no reino de Deus, ser cristianos de verdade, têm que fazer. Decisão por la metade, servir a dois senhores não é possível. Muitas vezes seguimos enganando a nós outros mesmos, pensando que podemos estar com um pé aqui no reino de Deus e outro pé em Moab. Não é possível. Ou está em um ou está em outro. Eu não sei onde você está. Estou terminando, sim? Eu estou terminando. Mira, não sei onde você está. Você está em Moab e o reino se foi para encontrar-te e te agarrou e você está aí. Porque Deus faz isso para dar-te uma chance. É Deus que vai hasta onde você está. Não é você que vai hasta lá. Então, se Deus vindo, eu não sei se você está todavia em Moab ou se o reino já retrocedeu e você entrou no reino de Deus. Se entrou no reino de Deus, olvídate de todo de Moab. Olvídate de todo de sua cultura. Olvídate de todo
de seu país, olvídate de todo. Porque agora você é cidadão do reino de Deus. E não há coisa maior que essa. Em no momento, é melhor ser cidadão americano que ser cidadão brasileiro. Pero, cidadão do reino de Deus, não há nada melhor. Não há nada. Porque é onde está nosso futuro. É onde está a eternidade que você vai passar. Estão entendendo? Muitas vezes, eu quero falar mais um pouco sobre isso, porque isso é de Deus. Muitas vezes estamos assim com um pé cá, outro pé cá. Então, se venimos para cá, estamos aqui nos Estados Unidos, mas estamos querendo comprar coisas em Panamá, que é nosso país. Ou estamos querendo comprar coisas em... Como é o país aí, irmão? Denis? Hã? Não, Inglaterra não. Em São Salvador. Estamos querendo comprar coisas, fazer casas em São Salvador. Para que quer casa em São Salvador se está aqui? Para que outros vivam, para que depredem. Mira, eu tinha 3 casas em Brasil. A última casa que eu vendi de nervioso, de raivioso. Porque cada vez que alquilava, destruía minha casa. Eu tinha que reconstruir. Ponia um outro, a mesma coisa. E eu disse, para que quero isso? Lo vendi e comprei uma outra casa aqui. Se me vou para o Brasil, alquilo em dólar e vivo em Brasil 5 por 1. $1 vale R$5 em dólar. A melhor coisa que pode ser é hacer tus coisas aqui e viver em dólar em tu país, se quer volver. Pero mira, muitas vezes é cultural e o mesmo hacemos em lo reino de Deus. Não só naturalmente, pero hacemos o mesmo no reino de Deus. Então, aí está. E aí, então, vão caminhando. E quando vão caminhando, sabes que passa? Chegam aí a seu país, ok? E quando chegam aí, é o tempo de las cosechas. Quando você entra no reino de Deus, você entra no tempo de la cosecha. Que quer dizer? O tempo de la bendición. Porque o tempo de plantar é o tempo de inversión. Pero de la cosecha, la cosecha não. La cosecha é diferente. É o tempo de la ganancia, de aquilo que foi hecho. Então, chegam aí. E mira, hasta chegar, versículo 19. Vamos aí? Por favor, em la pantalla. Anduvieron, pues, ellas dos, hasta que chegaram a Belém. E aconteceu que, havendo entrado em Belém, toda a cidade se comovió por causa de elas. E diziam, não é esta Noemi? Noemi estava aqui, era dichosa, era uma mulher contenta, era alegre. Pero mira que passa. Ela les respondia, não me llaméis Noemi, sino llamadme de Mara, que quer dizer desgostosa, que quer dizer, como é? Amargurada. Mulher amargurada. Eu não sou Noemi mais, eu sou Mara, mulher amargurada. Porque em grande amargura me ha puesto el Todo-Poderoso. Isso era o que ela estava pensando. Isso era o que Noemi estava pensando. E sabe o que Deus diz? Mis pensamentos não são tus pensamentos. Mis planes não são tus planes. Assim como mis pensamentos são maiores que tus pensamentos, mis planos são maiores que tus planos. E sabe qual era o plano de Deus? Não era que Noemi se tornara Mara, pero era que Noemi se tornara la tatarabuela de Davi, donde vino Jesus. Uau! E ela chega, e aí o próximo
A próxima parte, pastor Denis vai predicar. E aí, ela chega no tempo das cosechas. Ok? Isso eu vou dar um pouquinho assim para que você se interesse no sermão de pastor Denis. Então, ela disse para sua sogra: mira, necessito trabalhar, estão cosechando, vou cosechar aí em um campo. E ela vai para cosechar em um campo, está cosechando, e aí o dueño del campo pergunta: quem é aquela? E ele disse: oh, aquela é Ruth, que vino com Noemi. E aí ele disse: é Ruth que vino com Noemi, Noemi é minha pariente. Então, se ele está trabalhando para sostener a suegra, minha pariente, deixa cair os granos aí por terra, de propósito. Deixa as ramas para trás, de propósito, para que Ruth lo agarre. Então ela chega llena de cosecha e Noemi la mira e disse: uau, onde cosechou? E ela não sabia. Ela estava cosechando num campo de alguém que ia ser seu esposo. Entenderam? Aleluia. Glória a Deus. Quero encerrar isso fazendo uma pergunta para você. Primeiro, onde está? Em Moabe ou está no reino de Deus? Eu não sei, não pode juzgar-te, porque a Bíblia diz: não juzgue, para não ser, que não seas juzgado. Mas você tem que juzgar-se a si mesmo, para não estar enganado, pensando que é uma coisa e depois descobre que não é a coisa. Agora, já vindo ao reino de Deus, como está vivendo no reino de Deus? Como moabita? Moabita não pode viver em Israel, porque os costumes, as coisas, todo é diferente. Não tem nada a ver com Moabe. Há que cambiar, e há que cambiar todo, não uma pequenita parte. Como está a tua vida? Cambiando-se todo? Ou está cambiando por la metade? Ou está com um pé cá e outro pé cá? Está vivendo a cultura do mundo em la igreja? Como está? Essa é uma pergunta que temos que fazer. E fazer com coerência. Sabe por quê? Porque em Deus sempre há uma oportunidade para arrependimento. Nem passava por minha cabeça que ia predicar hoje. E aí, pastor Denis disse: eu estou querendo predicar aqui sobre Ruth. Ele disse: não querem predicar? Eu disse: sim, vou predicar. Não sabia ele que vou predicar a primeira parte. E a outra é dele. Então, aqui estou predicando isso. E sabe por quê? Porque Deus queria que eu ira isso. Deus quer que você pense: estou na igreja com um pé no mundo, com os meus costumes, não fazendo as coisas que tenho que fazer. Sabe o que a Bíblia disse? Se você sabe o que tem que fazer e não lo hace, em isso está pecando. Sabe o que tem que fazer? Não lo hace, em isso está pecando. Sabe o que tem que fazer? Não lo hace, em isso está pecando. Amém? Então, eu quero pedir aos irmãos de alabança para vir aqui um canto desses lindos, amorosos de Deus para cantar aqui. E vamos, quero dar uma chance para você, para arrependimento. Se você quer dizer: Senhor, hoje é o dia, já não mais moabita e reino de Deus, já não mais igreja e mundo. Eu quero pensar como filho de Deus. Eu quero fazer as coisas como filho de Deus, como hija de Deus. Eu quero viver como filho, como hija de Deus. É aí que está a bendição. Muitas vezes pensamos: ai, que preço. Não, não é um grande preço, porque aí está a bendição.